Boa noite a todos novamente. Estamos aqui na nossa terceira aula, na verdade, primeira aula de ações de família, mas terceiro encontro que eu participo com vocês. E esse vai ser um pouco diferente, considerando que a temática ações de família, ela tem uma maior incidência em provas da Defensoria Pública, se a gente considerar a comparação com a matéria, a temática de juizados especiais, que foi o outro tema que a gente trabalhou. Essa temática relacionada às ações de família, ela, embora tenha na ementa de vocês, uma abordagem essencialmente processual, procedimental, eu não vou poder deixar de trazer para vocês também aspectos de direito material, de entendimento da jurisprudência sobre alguns institutos de direito material. Então, eu vou iniciar trazendo alguns aspectos históricos, algumas discussões de jurisprudência relacionada ao divórcio, à separação, depois trazer mais precisamente, com maior detalhes, o procedimento dessas ações, trabalhar tanto as ações que são propostas com consenso dos cônjuges ou dos companheiros, se a gente estiver falando numa dissolução de união estável, quanto também quando há litígio e também quando é possível fazê-las através do cartório. Então, nós vamos trabalhar em vários momentos, nem todos a gente vai conseguir fechar nessa aula de hoje, tá? Mas nós vamos começar através dessa linguagem um pouco mais histórica de como o divórcio era tratado, qual foi o caminho que ele percorreu até hoje, quais são os requisitos, se é que existem ainda os requisitos, se existe requisito temporal, como é que a doutrina e a jurisprudência se manifestam sobre a existência da separação, se ela ainda persiste no nosso ordenamento jurídico, e ao final, eu acredito que pela terceira ou quarta aula a gente consiga trabalhar as ações de alimento e execução de alimentos, trabalhando os dois ritos, tanto o rito da prisão civil, quanto o rito da constituição patrimonial, e aí adentrando um pouco mais nos aspectos procedimentais da execução. Para começar a nossa aula relacionada às ações de família, por não ter, né, na magistratura eu vivenciei bastante o dia a dia da Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública estava instalada no fórum onde eu trabalhava, então eram os primeiros a serem acionados, as pessoas normalmente buscavam a Defensoria Pública às 5, 6 da manhã, o fórum só abria às 8 para entrega das fichas para atendimento na Defensoria Pública e, em sua maioria, esses assistidos estavam buscando alguma solução relacionada a alimentos, a divórcio, visitação, guarda. Então, é uma demanda que vai sobrecarregar em demasia a Defensoria Pública e, por ter vivenciado isso, por ter visto isso, né, na prática, eu convidei o doutor Samuel, que é um defensor público do Maranhão, que trabalhou comigo no Pará por pouco tempo, salvo engano, menos de 6 meses, e como ele já havia sido aprovado nesse outro concurso, ele optou por permanecer, ou melhor, por mudar para o Maranhão, e hoje ele é defensor público em Balsas, no Maranhão. Ele atuou durante 1 ano numa vara de família, e eu pedi para que ele trouxesse para mim, na verdade a gente não, né, não tem mais essa possibilidade de estar presencialmente, mas felizmente a gente tem a tecnologia. Então eu pedi para que ele gravasse um pequeno vídeo para vocês explicando qual é o sentimento dele, o que ele considera importante para um defensor público que vai trabalhar com direito de família. Então eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Eu peço só, Everton, que você só me dê o ok se tiver realmente aparecendo aí o vídeo para você. Está conseguindo ver? Ótimo. E também me dá o ok, por favor, se você conseguir escutar, tá certo? Eu vou começar agora, peço que vocês, quem tiver, diga. Na hora que for compartilhar, tem a opção de compartilhar o som do computador embaixo. Aí é só grifar ela aí que a gente consegue ouvir aqui. Ok, vamos ver se eu consigo aqui. Você me diz só ok, está saindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, então.
Tem que No pausar próprio... Tá, deixa eu pausa o interromper. compartilhamento. Isso. Ótimo. Agora coloca compartilhar tela. Ok. Aí na parte de baixo tem compartilhar o som do computador. Ah, tô vendo aqui. Compartilhar o som do computador. Ótimo. Deixa eu ver se... Meu nome é Samuel, sou defensor público no estado do Maranhão e aceitei com o maior prazer e com a maior satisfação o convite da minha amiga Carol para falar um pouquinho com os senhores e as senhoras sobre a atuação do defensor público na área de família. Atualmente sou defensor da área criminal, mas por cerca de 1 ano e meio eu atuei nessa área de família. Então eu separei 3 pontos para tratar com os senhores aqui de forma resumida, porque a intenção do vídeo é que ele seja um vídeo curto, tá ok? Então eu vou tratar de forma bem simples e resumida sobre 3 pontos que eu julguei importantes. O primeiro ponto consiste em 2 características que eu trouxe, que eu acredito que o defensor e a defensora da área de família deve ter: a paciência e a empatia. Por que a paciência? Os senhores vão perceber que dentro do núcleo que vocês vão atuar, caso vocês realmente sejam defensores de família, vocês vão ser os mais procurados do núcleo, tá? Vocês vão ser os que têm mais processo, os que mais fazem acordo, que vão para o fórum com mais frequência fazer audiência. Tudo isso porque o defensor de família, ele é realmente, dentro do núcleo, o que tem mais demandas, na grande maioria das vezes, tá? Então isso exige uma paciência grande para você manter um nível de excelência e qualidade na prestação daquele serviço e, ao mesmo tempo, você também manter uma qualidade de vida, porque você tem que conjugar o seu trabalho com o seu lado pessoal também. Então exige-se sim muita paciência no trabalho nessa área de família. E com a paciência também vem a questão da empatia. Eu acho que o defensor da família, ele tem que ser empático no sentido de se colocar mesmo no lugar do assistido e verificar que problemas que inicialmente você, como defensor, julga banais, problemas muito simples, muitas vezes para o assistido pode não ser, né? E mais, muitas vezes aquele problema jurídico que o assistido trouxe esconde por trás problemas muito mais graves, problemas maiores de âmbito social, problemas de desestrutura familiar. Então, por exemplo, um assistido às vezes procura a defensoria para regulamentar uma questão de guarda, sendo que durante o atendimento você acaba verificando que, além da questão da guarda, tem uma questão de alimentos, tem uma questão de partilha de bens, tem uma questão de violência doméstica, ou seja, com uma visão macro, você acaba entendendo que o problema vai muito além daquele problema trazido pela assistida. E isso você só consegue identificar através da empatia, realmente se colocando no lugar dos assistidos, tá? O segundo ponto que eu trago é a questão da natureza jurídica da nossa atuação, porque há situações que vocês vão ter que sustentar argumentos que vocês discordam. Isso é comum, tá? No âmbito da Defensoria Pública. Então, eu acho que um exercício cotidiano que vocês devem fazer é verificar qual é a natureza jurídica da atuação, porque por vezes vocês vão realmente estar do lado da criança. Em atuações, por exemplo, como substituto processual, como custos vulneráveis. Na maioria das vezes que a mãe procura a defensoria, vocês atuam sim em função, respeitando os direitos da criança, porém há situações, e aqui eu cito o exemplo da exoneração de alimentos quando o pai procura a defensoria, né? Muitas vezes o pai não quer mais pagar alimentos
E você fazendo o atendimento dele, você chega a discordar dos argumentos que ele utiliza, né? Você acha que se ele respeitasse a prioridade absoluta prevista na Constituição, se ele tratasse aqueles alimentos como prioridade, ele conseguiria pagar. E você até tenta, no atendimento, fazer ele mudar de ideia, fazer ele não dar prosseguimento àquela demanda. Porém, caso ele se mantenha inflexível, surgem aí dois caminhos. Ou você, dentro da sua independência funcional, nega o atendimento, ou você atende, inicialmente tenta um acordo e, em último caso, ingressa com uma ação judicial. Eu costumo adotar o segundo posicionamento, justamente pela questão da natureza jurídica da atuação. Eu acho que nesse caso de exoneração e até mesmo em casos de revisão, quando o pai procura a defensoria, nós atuamos como representantes processuais, ou seja, nós atuamos em nome do pai, representando os interesses do pai. Até porque naquela ação, especificamente no exemplo, na exoneração de alimentos, a gente já vai ter o Ministério Público atuando em favor da criança. Então, como a gente está em nome do pai, representando os interesses do pai, a gente não está em nome próprio, eu acredito que a solução seria sim, ingressar com a ação, ainda que no íntimo a gente discorde daqueles argumentos jurídicos que o pai trouxe para a defensoria. Tá bem? E por fim, eu trago a questão da organização. Eu acho que o defensor da família, ele deve ser organizado porque ele tem várias atribuições. O defensor da família, ele faz atendimento inicial, ele vai para as audiências, que são várias audiências todos os dias, ele corrige peça de estagiário, peticiona nos processos, acompanha as intimações processuais. Então são várias atribuições que, se você não tiver uma organização, você acaba não conseguindo dar conta de tudo, tá? É essencial ser organizado, tá bem? Então, como o intuito do vídeo é que seja curto, eu trouxe esses 3 pontos para falar de forma bem resumida, tá? E finalizo desejando ótimos estudos para vocês, força nessa caminhada de concurso público. Eu sei que é complicado, eu sei que deve estar ainda mais complicado por conta da pandemia, tá? Mas eu peço que vocês se mantenham firmes, que certamente no futuro próximo, os senhores serão meus colegas de Defensoria Pública e nós, quem sabe até iremos nos encontrar aí nos congressos da vida, tá bem? Bons estudos para todos. É só para que vocês voltaram a me ouvir? Só para que vocês tenham uma dimensão, claro, muito superficial, da importância da atuação da Defensoria Pública na seara de direito de família. Como eu falei para vocês, o defensor público ele é muito demandado nesse tipo de ação. Ele atua não só como um advogado, mas muitas vezes como um psicólogo, como um orientador e um identificador de demandas que são bem mais profundas, como o Dr. Samuel mencionou. Às vezes uma ação de guarda envolve, né, uma questão mais profunda de violência doméstica, e é importante que o defensor público, como ele tem contato pela primeira vez, né, o contato mais íntimo, que ele consiga, inclusive, dar o devido direcionamento para todas essas demandas, todas essas necessidades que a parte eventualmente vai apresentar, tá certo? Agora, propriamente, a gente vai começar a nossa explanação. Vou voltar e compartilhar aqui de novo para vocês, tá ok? Everton, apareceu? Continuando, e propriamente a ementa de vocês, só recapitulando aqui, nós vamos trabalhar ações de família, os procedimentos tanto judiciais quanto extrajudiciais de separação, de divórcio, de reconhecimento e dissolução de união estável, questões sobre filiação, guarda, regulamentação de visitas e as ações de investigação de paternidade, alimentos e execução de alimentos. Embora na ementa tenha aparecido só ações de família e aparentemente vocês podem ter ficado pensando, nossa, mas são tão poucos artigos lá no CPC, por que essa quantidade de aulas? Porque a gente precisa necessariamente adentrar um pouco em direito material para conseguir compreender algumas questões relacionadas ao direito de família.
O primeiro ponto, na verdade, o ponto de partida que eu quero trabalhar com vocês é exatamente a alternância de procedimento, a diferenciação de procedimento. Hoje a gente tem um procedimento chamado ações de família, lá no Código de Processo Civil atual, Código de Processo Civil de 2015, e esse procedimento especificamente, que tem o título Ações de Família, ele só trata das ações de natureza contenciosa, quando não há consenso entre os companheiros ou cônjuges sobre algum ponto relacionado ao divórcio, à separação, à guarda, à visitação dos filhos. Em contrapartida, a gente tem um outro procedimento extrajudicial ou também judicial, na hipótese de existirem filhos menores, incapazes ou algum nascituro, que pode ser feito através, né, do Poder Judiciário também, por meio de um procedimento mais simples de jurisdição voluntária. O primeiro que a gente vai tratar, que é o mais extenso e que tem mais peculiaridades, é o procedimento contencioso, em que não há acordo entre os cônjuges. Quando a gente for falar especificamente sobre os procedimentos em que há consenso, eu vou trazer o título para vocês de jurisdição voluntária, né? Então, para vocês terem essa diferenciação. Então, a gente vai começar propriamente pelo litígio, pelo que é mais complicado, mais complexo e que dá mais trabalho e, com certeza, sem dúvida alguma, é o que vocês vão ter na prática o maior contato. As ações de família no CPC de 2015, elas são destinadas, né, o procedimento, melhor dizendo, é destinado às demandas não consensuais de divórcio, de separação, de reconhecimento de solução de união estável, de guarda, de visitação e de filiação. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que notar a partir da leitura desse título? Nós tivemos a emenda 66 de 2010, que trouxe para o nosso ordenamento a figura do divórcio direto, do divórcio sem qualquer tipo de requisito. E aí vocês podem se perguntar, essa emenda de 2010, ela já não teria extinto a separação? Como a separação ressurgiu no Código de 2015, 5 anos depois, 6 anos, porque entrou em vigor em 2016, 6 anos depois da emenda constitucional 66. E aí, a gente tem que passar por na verdade, uma historinha. Vocês estão conseguindo ainda ver a tela? Tá. Nós temos que passar, na verdade, por uma história um pouco remota, né? Porque estamos em 2020 e o divórcio ele só foi possível no nosso ordenamento em 77, tá? E antes a gente tinha, antes de 77, somente a figura do desquite. Na figura do desquite, não havia a possibilidade de contrair novo casamento. Então, o que acontecia? A pessoa que queria desfazer o laço matrimonial, esse vínculo contratual, né, ela poderia fazer através do desquite. Mas isso finalizava as obrigações, o regime matrimonial e os deveres entre os cônjuges, inclusive o dever de fidelidade, mas não permitia que a pessoa contraísse novo casamento. E aí veio a Lei 6515 de 77 e trouxe, né, o divórcio para o nosso ordenamento jurídico, mas antes, né, desse divórcio direto da emenda constitucional 66, nós tínhamos que ter uma separação prévia de pelo menos 5 anos para que ocorresse efetivamente o divórcio. Era uma exigência que, para a legislação e para os doutrinadores da época, se fazia necessária para que, se fosse o caso e houvesse mudança, né, de opinião, de desejo, os cônjuges pudessem voltar, né, e ao invés de tentar novamente, fazer novamente o casamento, bastaria que eles desfizessem, manifestassem o interesse em não se divorciar, então não precisava casar novamente com aquela mesma pessoa, caso você se arrependesse da separação. E aí, a Constituição de 88, posteriormente, né, a essa Lei 6515, ela reduziu esse prazo
para 1 ano, eram de 5 anos, ela reduziu esse prazo de 1 ano da separação e foi o chamado, né, que ficou conhecido como divórcio por conversão, que poderia ocorrer tanto de 1 ano da separação judicial, quanto de 2 anos da separação de fato. Então, só recapitulando, eram 5 anos anteriormente, com a Constituição de 88, tinham 2 prazos, de 2 anos da separação de fato ou de 1 ano da separação judicial. Depois da emenda constitucional 66/2010, se eu contraio casamento hoje e quero me divorciar amanhã, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Não há nenhum requisito temporal, né, que eu precise observar para poder me divorciar. A partir dessa ideia trazida pela emenda constitucional 66 de 2010, boa parte da doutrina, inclusive o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, entendeu que a separação já se encontrava extinta no nosso ordenamento. Não havia mais que se falar em separação, porque se não existe mais a conversão da separação em divórcio, como você precisa admitir a separação? Não havia qualquer lógica jurídica e, em respeito à supremacia da Constituição, defendeu-se, inclusive o professor Flávio Tartucci, né, que é aí de São Paulo e vocês devem, né, conhecer, já devem ter estudado pelo livro dele, era um dos defensores dessa ideia de que a separação não estava mais presente no nosso ordenamento. E aí veio uma decisão do STJ, na verdade 2, eu trouxe aqui para vocês somente, deixa eu passar aqui o slide, eu trouxe para vocês 2 posicionamentos aqui. Da 4ª turma e também da 3ª turma, vocês estão vendo aí? Tá dando só ok? Da 4ª turma e da 3ª turma, considerando que ainda existe a separação no nosso ordenamento jurídico. Para a ministra, inclusive, uma das ministras que proferiu essa decisão, na verdade a relatora, a Isabel Galotti, ela entende que a separação ela é uma modalidade de extinção da sociedade conjugal que põe fim aos deveres de coabitação, de fidelidade e de regime de bens. E o divórcio, por outro lado, ele extingue o casamento e reflete diretamente no estado civil das pessoas. Então, eu posso querer me separar para depois divorciar-me, ou então me divorciar diretamente, que isso mudará o meu estado civil. Tanto que não existe, você é divorciada, você é separada, perguntam logo se você é divorciada, ou se você é divorciado. Então, muda o estado civil. E se eu quiser contrair novas núpcias com aquela pessoa, se eu me divorciei, eu preciso casar novamente. Se eu me separei, não. Não há muita lógica nisso, porque como a gente conversou anteriormente, não existe mais a figura do divórcio por conversão. Não existe mais a separação convertida em divórcio. Não existe mais nenhum lapso temporal que seja exigido para que uma pessoa possa se divorciar e efetivamente quebrar, romper esse vínculo matrimonial. Então, há uma crítica severa da doutrina. Eu trouxe aqui para vocês uma manifestação do presidente da IBDFAM, bastante recente, e ele diz que, inclusive, contraria a sistemática da própria Constituição, você não confere efetividade ao texto constitucional, e para ele, abre aspas, ele diz que é preciso separar o joio do trigo, ou seja, é preciso separarmos as razões jurídicas das razões e motivações religiosas, para que possamos enxergar que não faz sentido manter o instituto da separação judicial em nosso ordenamento. Ela significa mais gastos, mais desgastes emocionais e contribui para o emperramento do judiciário na medida em que significa mais processos desnecessários. Portanto, essa decisão é um verdadeiro retrocesso. Embora tenha essa crítica da doutrina, persiste isso, vocês podem adotar em provas que a separação ainda está valendo no nosso ordenamento. Então, se isso aparecer porventura em provas, marquem tranquilamente que a separação judicial ainda existe e tem essas 2 decisões aqui para vocês.
Um outro ponto ainda nesse aspecto, um pouco introdutório do direito de família, são essas duas, eu nem digo espécies, né, mas talvez procedimentos relacionados ao divórcio que apareceram muito nos últimos anos. Hoje, a gente vai ver, inclusive, isso com algumas reportagens lá na frente, a quantidade de divórcios aumentou bastante, principalmente na pandemia, né? Nesse período em que parece que os casais agora que estão efetivamente se conhecendo. Então, quando conhecem um ao outro, percebem que não era aquilo e procuram um divórcio. Claro, isso né, é uma escolha de cada um, não tem problema algum se divorciar, o problema é permanecer infeliz, mas o divórcio que foi muito falado inicialmente foi o divórcio liminar. E esse divórcio liminar nada mais é do que a concessão de um divórcio em sede de tutela de urgência. Por exemplo, eu, Carol, quero me divorciar, se esse divórcio vai ser litigioso, e ao promover, ao apresentar a petição inicial requerendo esse divórcio, eu já peço ao juiz que decrete imediatamente o divórcio sem a necessidade de ouvir o meu cônjuge. Por que isso? O divórcio, né, ele é um direito potestativo. Nenhum juiz vai marcar uma audiência para saber se eu realmente quero aquilo, ou esperar o contraditório e a contestação e o meu companheiro, o meu marido dizer, não, eu não quero me divorciar. E o juiz não vai conceder o divórcio porque as duas partes não querem. Isso não existe. Então, por se tratar de um direito potestativo que independe da vontade do outro consorte, é que se fala na possibilidade de concessão do divórcio em caráter liminar, sem ouvir a parte contrária. Isso não precisa, no meu exemplo, que eu prove para o juiz que eu quero me casar novamente, tá? Que eu estou sofrendo algum tipo de violência doméstica. Não há necessidade, porque é um direito que independe da vontade, da concordância da parte adversa. Qual é o problema? Alguns juízes não estão concedendo o divórcio em caráter de tutela de urgência, né? Antes de ouvir, em tutela de urgência e em caráter liminar, que seria antes de ouvir a parte adversa. Por quê? Porque podem existir algumas razões, né, que atrapalham o procedimento. Isso eu ouvi de alguns ex-colegas que questionavam essa postura de concessão do divórcio liminar porque já tinham tido problemas na prática. Por exemplo, promovi o divórcio em uma determinada comarca, mas o meu cônjuge promoveu o divórcio em outra. Até que se verifique que há, de fato, essa possibilidade, né, de junção desses processos e qual é o juízo competente, se um juiz já decretou o divórcio e o outro também em caráter liminar, os dois cônjuges não têm como saber do processo um do outro. Uma outra hipótese que também um colega levantou foi a questão de haver um pedido de anulação do casamento. Então, pode acontecer de a parte não querer se divorciar. Ela quer anular o casamento, ou seja, é muito mais grave. É uma situação anterior que sequer precisaria, se você anular o casamento, sequer você precisaria, de fato, né, promover essa ação de divórcio. Então, por essas duas questões que são bastante razoáveis, né, em termos práticos, é que alguns juízes não acolhem essa ideia que é essencialmente doutrinária do divórcio em caráter liminar. Há uma outra modalidade, uma outra espécie, um outro procedimento, que é o divórcio impositivo. Não sei se vocês já ouviram falar, porque saiu muito na mídia sobre ele, mas o divórcio impositivo seria, porque não pode, eu vou explicar lá na frente, a possibilidade de um cônjuge, claro, sem filhos, né, sem nenhuma questão patrimonial pendente, procurar o cartório e se divorciar sem a necessidade de manifestação do outro. Ainda que haja litígio, porque a gente sabe que no cartório hoje os dois concordando, beleza, podem ir, se divorciam, é tudo muito rápido, muito prático. Mas se o meu cônjuge não concorda, mas eu quero, eu posso ir ao cartório e de forma impositiva, o cartório vai permitir esse divórcio e, na verdade, o que vai acontecer é só uma comunicação ao cônjuge. Olha, sua esposa, ou se for o contrário, né, seu esposo veio aqui
requerer o divórcio e você já se encontra divorciado, sem a necessidade sequer dessa manifestação, apenas dessa ciência. Qual é o problema desse divórcio impositivo? O CNJ não permitiu essa modalidade, digamos assim, de divórcio. Isso foi só achar aqui o número do provimento para vocês, mas foi um provimento do Tribunal de Justiça, na verdade eu nem tenho o número aqui, o provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que era possível sim fazer esse divórcio litigioso no cartório impositivo, porém houve um questionamento desse procedimento junto ao CNJ e o CNJ entendeu que não era possível, então proibiu que todos os cartórios do país adotassem esse tipo de procedimento. Qual é a novidade? Existe um projeto de lei, que é o projeto 3457 de 2019, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, em que ele pretende instrumentalizar na nossa legislação o divórcio impositivo. Aí sim seria possível, porque nesse caso que houve, né, uma manifestação do CNJ, foi um provimento de um tribunal. E o CNJ não autorizou, entendeu que não era possível. Com o projeto de lei, se eventualmente ele for aprovado, aí não haverá discussão, a não ser, claro, que alguém suscite a inconstitucionalidade e busque, né, a tutela do STF, o que eu acredito que não vai ocorrer, até porque é uma tendência à extrajudicialização, né, a tentativa de sempre, como a gente viu, por exemplo, na usucapião, administrativa, sempre há uma tentativa dos doutrinadores, com estímulo dos legisladores, para que alguns procedimentos, né, eles sejam desjudicializados, evitando, sim, que o judiciário abarque uma quantidade ainda maior de demandas. Esse projeto de lei, eu consultei ele ontem, a última tramitação é de 10 de março de 2020, e a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, votou pela aprovação desse projeto. Então, já se mostra como um passo em prol da constitucionalidade, porque há um parecer de uma comissão que, de fato, analisa todos esses aspectos, sobre a possibilidade, né, a constitucionalidade desse projeto de lei 3457 de 2019, que busca instrumentalizar esse divórcio impositivo. Mas se porventura isso for cobrado em provas, podem marcar, até que essa lei realmente entre em vigor, tranquilamente que o CNJ vedou essa possibilidade de divórcio no cartório, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês só na verdade, uma matéria, né, que foi a matéria do próprio CNJ, né? O CNJ teve um posicionamento que o IBDFAN entendeu que era, na verdade, equivocado. O IBDFAN defendia o provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre a possibilidade do divórcio impositivo, mas prevaleceu o entendimento do CNJ. Agora a gente vai entrar, saindo dessas questões um pouco mais polêmicas e inicialmente históricas, a gente vai entrar propriamente no procedimento. O procedimento das ações de família, que são as ações de natureza contenciosa, primeiro ponto que eu vou falar para vocês são as ações contenciosas, elas não diferem, o procedimento, na verdade, não difere do procedimento comum previsto no CPC de 2015. Ele é muito semelhante. Existem algumas peculiaridades que nós vamos ter que trabalhar, até porque são diferentes, né? E principalmente em relação à audiência do 334, que é a audiência de conciliação e mediação, ela é um pouco diferente nas ações de família, mas de resto ocorre exatamente tal como no procedimento comum. Então, nós temos a petição inicial, nós temos a possibilidade de emenda, se for o caso, de sanar algum vício, de corrigir alguma irregularidade. Temos as hipóteses de indeferimento da petição inicial, também temos a hipótese de audiência de conciliação antes da apresentação de defesa, né, como ocorre agora na sistemática atual, procedimental atual. Em seguida, não havendo conciliação, e essa conciliação, essa audiência, só não pode ser realizada se as duas partes manifestarem o desejo expresso de não realização do ato. Então,
Se um quer e o outro não quer, a audiência vai acontecer. Se os dois se mantêm silentes, a audiência vai acontecer. Porque vale a máxima nessa hipótese, quem cala, consente, então essa audiência necessariamente precisará ocorrer. Se não houver acordo nessa audiência, passe para a fase de defesa. Pode haver réplica, se for o caso, se alegar algum fato desconstitutivo, modificativo, impeditivo, ou as preliminares do rol do artigo 337 do CPC. E, se for o caso, audiência do saneamento, audiência de instrução, com a produção probatória, a sentença e a parte recursal, que vai ser igual para todo tipo de sentença, tá certo? Mas existem algumas peculiaridades e são elas que eu vou trabalhar hoje com vocês dentro desse procedimento, tá? Primeira delas, a primeira parte, está relacionada propriamente à competência de foro. Hoje a gente tem como regra, deixa eu só colocar vocês aqui desse lado da tela que fica melhor para mim. Hoje a gente tem como regra, como competência de foro, a residência, o domicílio do réu. Né? Essa é o domicílio regra, que abarca um grande número de hipóteses. Mas nós temos algumas peculiaridades relacionadas às ações de divórcio, de separação, de anulação de casamento, de reconhecimento de união estável. Antes do CPC de 2015, o foro competente para esse tipo de demanda era o foro de residência da mulher. Estava lá no artigo 100, inciso 1 do CPC de 73. Esse dispositivo, inclusive, ele foi objeto de questionamento junto ao Supremo sobre a sua constitucionalidade. E o STF decidiu que sim, que era constitucional, porque não indicava qualquer preconceito, qualquer desigualdade, porque, na verdade, ele avaliou a igualdade sobre o aspecto material e não somente sobre o aspecto formal. Então, o STJ entendeu que sim, era constitucional essa previsão. Atualmente, essa previsão é completamente diversa, pode sim coincidir com o foro de residência da mulher, é claro, mas o STJ, ou melhor, o CPC, o legislador, trouxe algumas hipóteses, né, em que se traz a competência nesse tipo de demanda. E vocês vão ver no artigo 53 que essa competência foca no menor, em quem tem a guarda desse menor. Então, se a guarda permaneceu com a mãe ou com o pai, né, e se permaneceu com um deles, independentemente do motivo, ainda se trata de uma guarda fática, será do domicílio do guardião desse filho incapaz. Se não houver filho incapaz, né, se não houver essa primeira opção, você já vai para as seguintes, que seria o último domicílio do casal, ou então o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no último domicílio, porque o domicílio do réu é o domicílio regra. Uma novidade que vocês vão ver aqui no 53, a linha D, está relacionada ao domicílio da vítima de violência doméstica quando esse divórcio, essa separação, essa anulação de casamento, esse reconhecimento e dissolução de união estável tiverem relação com algum aspecto de violência doméstica. E aí pode até surgir a seguinte dúvida. Se porventura o pai é o guardião do filho incapaz e a mãe não está com a guarda do filho, mas esse divórcio envolve violência doméstica, qual é o foro competente? Você vai observar a linha A ou a linha D. Não há ainda, até por ser, desculpa, até por ser uma novidade, não há ainda manifestação da jurisprudência sobre esse tema. Mas a doutrina entende que, como essa legislação que trouxe a linha D, ela veio para proteger a situação de vulnerabilidade da mulher, que muitas vezes é privada da convivência com o filho por conta dessa situação de violência e tem medo, tem receio, inclusive, de morar no mesmo local, né, que o companheiro, que o ex-companheiro, que o ex-cônjuge, justamente com medo da sua, né, temendo pela sua vida, então deveria, segundo esse posicionamento da doutrina, prevalecer a regra da linha D do artigo 53, que é a regra que trata da possibilidade de que o ajuizamento desse tipo de demanda ocorra no domicílio da vítima quando é vítima de violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha. Mas ainda não há consenso sobre isso, por se tratar de uma novidade, acredito que vai ser objeto, inclusive, de questionamento nas próximas provas de concursos públicos.
Uma coisa que eu peço para que vocês fiquem muito atentos, né, e principalmente na prática, no dia a dia de vocês, é em relação às dificuldades de identificação quando a demanda da competência, quando a demanda envolve um menor. Eu vi muito isso acontecer, de pessoas falarem assim, quando a guarda é pedida pelos avós, quem decide é a vara da infância. Quando a guarda é pedida pelos pais, quem decide é o juiz da vara de família. Isso está errado. Inclusive, quando eu assumi a minha primeira comarca, que era uma vara da infância, minha primeira vara, que era uma vara da infância, a juíza de família mandou todos os procedimentos de guarda para a vara da infância. Mas está equivocado. Porque a vara da infância, ela só vai ser competente para essas demandas quando envolver uma questão de situação de risco. Quando envolver, por exemplo, maus tratos, né? Quando a criança estiver numa situação de vulnerabilidade extrema. Então, não é porque a avó que pede, não os pais, que será no juízo da infância. E também não é porque são os pais que pedem que necessariamente será na vara de família. Então, isso vai depender justamente dessa ideia de situação de risco. É por isso que eu coloquei essa observação para vocês aqui ao final, que nas ações envolvendo pedido de guarda, se a criança estiver em situação de risco, prevalece sim a competência da justiça e da infância. Ou seja, né, o foro de domicílio de quem exerce a guarda vai ser o competente para julgar todas as ações envolvendo os interesses de menores, tá certo? E esse mesmo entendimento abrange filiação, regulamentação de visitas, tá? Então, é só para que vocês tenham essa diferença, né, na mente, que não necessariamente todo pedido de guarda envolvendo menor será da vara de família ou da vara da infância. Vai depender exatamente do preenchimento, né, dos requisitos do artigo 98 do ECA e se aquela criança, se aquele adolescente se encontra ou não em situação de risco, tá? Um aspecto muito diferente em relação ao procedimento que nós tratamos, né, de forma bastante resumida ao procedimento comum do CPC de 2015, nessas ações de família, procedimentos litigiosos, está na audiência de conciliação. É preciso entender que a sistemática atual, ela trouxe a audiência de conciliação como obrigatoriedade, audiência de conciliação ou audiência de mediação. Então, mais uma vez, ela só vai deixar de ocorrer se ambas as partes manifestarem o desinteresse na composição amigável. Eu já vi isso em dois tribunais, Tribunal de Justiça do Tocantins e de Goiás, eu vi algumas decisões que foram reformadas, na verdade, os juízes de primeiro grau, eles estavam decidindo, né, mandando emendar a petição inicial quando a parte não manifestava interesse ou desinteresse na conciliação, ficava silente, e se a parte não cumprisse a determinação de emenda, indeferia a petição inicial. Tanto o Tribunal de Justiça de Goiás quanto de Tocantins, que adentraram nesse tipo de questionamento, eles entendem que isso, na verdade, não deve ocorrer, porque a ausência de manifestação, na verdade, indica a necessidade de realização do ato. Então, mais uma vez, quem cala, consente. Se não há manifestação na petição inicial, essa audiência tem que ser designada. A diferença entre a audiência de conciliação do procedimento comum do artigo 334 do CPC e a audiência de conciliação e mediação nas ações de família, procedimentos de natureza litigiosa, é a tentativa de autocomposição quantas vezes forem necessárias, inclusive subdividindo as audiências, redesignando os atos processuais. Por quê? A ideia da audiência de conciliação e de mediação, e na verdade mais a mediação, porque é uma técnica que melhor se enquadra dentro das ações de família, porque há um vínculo anterior entre as partes, então é indicado que seja feita a mediação. Nessa hipótese, o mediador ele não pode, ao contrário do conciliador, indicar soluções para a resolução daquele procedimento. A solução tem que partir das partes. Então, esse incentivo à autodeterminação, à autocomposição, pode demandar muito tempo, inclusive a atuação de profissionais de áreas multidisciplinares.
Já vimos, inclusive, isso, eu não sei se aí no Tribunal de Justiça de São Paulo tem, mas procedimentos de constelação familiar para incentivar esses aspectos, né, essas demandas envolvendo casais, algum problema relacionado aos filhos, e por conta dessa problemática estrutural, dificulta, sim, o acordo. Então, essas técnicas, né, que agora estão cada vez mais presentes no Poder Judiciário, elas servem também. E, por conta disso, elas geram um prolongamento, digamos assim, dessa fase conciliatória. É por isso que eu destaquei para vocês aqui esse incentivo à autocomposição. O artigo 694, ele diz que nas ações de família, todos os esforços devem ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, inclusive com a possibilidade do juiz determinar a suspensão do processo enquanto as partes tentam, né, fazem algum procedimento extrajudicial para solucionar aquele conflito, ou com atendimento multidisciplinar, em que a gente poderia enquadrar, inclusive, essa ideia da constelação familiar, ou de um atendimento com psicólogo, com assistente social, quando o fórum, né, efetivamente possui, que a gente infelizmente não vê isso em todos os locais, tá? Além desse aspecto de incentivar a autocomposição, nós também temos que destacar que a diferença entre o procedimento do 334, a audiência do 334 e essa audiência, é que lá no procedimento comum, o réu ele é citado para comparecer a essa audiência. E nessa citação, ele recebe, de fato, a cópia da petição inicial, ele recebe a contrafé. No procedimento das ações de família, há uma previsão expressa de que a parte contrária recebe a citação sem a contrafé. Há um certo questionamento na doutrina sobre esse aspecto, mais precisamente o parágrafo 1º do artigo 695, no sentido de que ele seria inconstitucional, porque ofenderia o princípio do contraditório e da ampla defesa. Porém, não há nenhuma ADI, né, nesse sentido, junto ao Supremo. Então, o que acontece é, a parte contrária não recebe a contrafé, mas, para evitar justamente essa ideia de burla, ampla defesa, ela pode, a qualquer momento, consultar a contrafé em cartório. Ela pode ir na Secretaria do Juízo, apresentar-se, mostrar a documentação que é uma parte interessada e tomar conhecimento, né, desse processo. Mas qual foi a ideia? Né? Por que é diferente do procedimento comum? Na discussão, né, desde a Câmara até a discussão também no Senado, ainda quando estavam pensando o Código de Processo Civil, se pensou muito na carga emocional que esse tipo de petição carrega. Então, você vê hoje, por exemplo, petições que são mínimas em termos de fatos e tem uma documentação vasta, prints de WhatsApp, né, prints de Instagram, de Facebook. Então, são peças processuais que elas trazem em si uma carga emocional muito grande que dificulta, inclusive, a realização do acordo. Então, a ideia, se é efetiva ou não, eu não vi ainda pesquisa sobre esse aumento da conciliação depois dessa restrição de recebimento da contrafé junto com a citação. Não vi nenhuma pesquisa nesse sentido, mas a ideia era justamente essa. Era evitar que essa carga emocional que carregam essas peças, elas contaminassem a possibilidade de um acordo em audiência, tá certo? Outra diferença, a terceira diferença ainda dentro da audiência de conciliação e mediação, essa é bem boba e é só para que vocês não caiam mesmo em peguinhas em provas, é sobre a antecedência mínima para intimação, para o comparecimento dessa audiência. Lá no procedimento comum, essa antecedência mínima é de 20 dias. Nesse procedimento é de 15 dias. Então, o réu ele precisa ser citado para comparecer com antecedência mínima de 15 dias.
no procedimento das ações de família. Lá no procedimento comum, a antecedência a ser observada é de 20 dias, 5 dias a mais. Isso parece bobagem, mas quando cai numa questão de primeira fase, às vezes a gente, né, escorrega, porque de fato são tempos, né, são prazos um pouco diferentes, tá? Nessa audiência de conciliação ou mediação prevista nas ações de família e também lá no procedimento comum, a parte deve se fazer obrigatoriamente presente e também acompanhada, né, de seus advogados ou de seus defensores públicos. Existe, no entanto, um entendimento, né, de que em algumas hipóteses, é possível, caso a parte seja capaz ou envolvendo interesse de capaz, o Ministério Público tenha participado, de validar acordo feito entre as partes sem a presença de advogado. Vocês podem pesquisar, existem alguns precedentes, são poucos, mas alguns precedentes nesse sentido, de que as partes, se estiverem, né, em conformidade, não houver nenhuma nulidade, nem vício, e se envolver interesse de menor a manifestação do Ministério Público, poderiam ser homologados acordos sem a presença de advogado. É óbvio que a OAB não concorda com isso, inclusive houve uma decisão do CNJ autorizando que acordos em SEJUSCs, aqueles centros extrajudiciais de solução de conflitos, também pudessem ser realizados sem a presença do advogado. A OAB bate muito de frente nisso, mas em termos de legislação que a gente precisa fixar, né, expressamente para fins de prova objetiva, é de que, na audiência, as partes precisam estar acompanhadas de seus advogados ou defensores, porque é o defensor público que vai orientar se aquele acordo ali é viável, se realmente a parte quer fazer acordo, porque muitas vezes, quando ela está na audiência, principalmente uma situação de vulnerabilidade, a tendência é querer se livrar. Não, eu vou fazer esse acordo, mesmo que seja ruim para mim, porque eu quero é me livrar. E isso não pode ocorrer porque há, sim, um vício aí de consentimento. E esse vício de consentimento, ele vai ser evitado com a presença necessária do advogado ou do defensor público, tá certo? Um outro aspecto que eu quero ressaltar para vocês é o de que o Ministério Público, que eu já mencionei aqui, ele não necessariamente deve intervir, como era no Código de 73, em todas as ações de família. Se a gente não tem interesse de incapaz envolvido, só tem 2 cônjuges querendo se divorciar, não há qualquer necessidade de intervenção do Ministério Público. É por isso que o CPC atual, no artigo 698, ele trouxe expressamente que nas ações de família o MP só vai intervir quando houver interesse de incapaz e será ouvido previamente à homologação do acordo. Ainda que exista essa previsão expressa do Ministério Público ser ouvido, e isso vocês podem marcar tranquilamente em provas, lembrem-se que no capítulo das nulidades do CPC de 2015, ele traz expressamente a previsão de que não haverá nulidade, né, obrigatoriamente a nulidade, será uma nulidade relativa à ausência de manifestação do Ministério Público. Porque pode acontecer 2 situações. A primeira, o Ministério Público ele é intimado a intervir no processo, a acompanhar, por exemplo, a audiência, e ele não comparece à audiência. Nesse caso, não há nulidade nenhuma. O Ministério Público precisa ser intimado. Se ele é intimado, consta no processo, mas ele não compareceu, não há que se falar em nulidade. Há uma outra possibilidade. O Ministério Público, ele sequer é intimado. Nessa hipótese, ainda assim, para que o juiz possa declarar a nulidade, ele precisa antes ouvir o Ministério Público. Então, ele vai perguntar, promotor de justiça, essa nulidade gera um prejuízo para o incapaz, né, que os interesses do incapaz são os que o Ministério Público deve zelar, viola os interesses do incapaz. Se não viola, pode passar o acordo mesmo sem ter sido feito com a prévia manifestação do Ministério Público. Então, guardem isso. É sempre aquela máxima. Só há nulidade se houver prejuízo. E ainda que o Ministério Público não seja intimado,
para uma eventual decretação de nulidade, ele precisa ser ouvido. Se ele disser que não é o caso, que não há prejuízo, o processo vai prosseguir normalmente, inexistindo qualquer irregularidade, qualquer nulidade por conta dessa não intervenção, tá certo? Ainda dentro dos aspectos procedimentais, já passando para uma segunda fase aqui, seria na hipótese de não haver acordo nessa audiência que a gente trabalhou anteriormente. É possível que haja acordo, que esse acordo seja homologado, inclusive em audiência, vire um título executivo, e se porventura as partes, elas acordaram, além do divórcio, a partilha de determinados bens, a fixação de alimentos, todas essas matérias, elas podem ser executadas, elas estão sujeitas ao cumprimento de sentença no próprio juízo, ou, se for o caso de bens, né, nos bens, no juízo dos bens, né, onde se encontrem os bens do executado, tá? Então, é possível, sim, que ocorra essa hipótese, é muito comum nas audiências de família ocorrerem acordos. Dificilmente a gente consegue levá-los para uma audiência de instrução e ter uma sentença, a não ser relacionada a bens. Quando não tem bens, né, ou os bens é uma casa, né, ou alguma questão regulamentar dos filhos, de visitação, de regulamentação de guarda, tudo isso é mais provável de ser acordado em audiência. O mais complexo são os bens. Quando há discussão sobre os bens, inclusive sobre a titularidade e eventual comunhão desses bens na constância do casamento, aí sim nós temos a audiência de instrução, porque às vezes as partes não têm lastro, né, daquele imóvel, né, um imóvel, né, e eu vi muito isso no interior, é um imóvel só de posse. Você não tem o registro do imóvel no cartório, então não se sabe efetivamente quando adquiriu, quem adquiriu, em qual momento. Então, isso exige uma instrução probatória, inclusive com a produção de prova testemunhal. Mas, de regra, quando não existem essas questões mais complexas, é muito provável que o acordo seja feito na audiência de conciliação ou de mediação. Não sendo feito esse acordo, a gente segue a mesma sistemática do procedimento comum. O réu vai apresentar a sua contestação, claro, se for uma ação de divórcio, de separação, de extinção da união estável, ele não vai dizer que não quer se separar, que não quer se divorciar, pode até falar, mas isso não vai ser levado, né, não é para ser levado em consideração, porque basta a vontade de uma das partes. E se for o caso também, vai ser apresentado réplica, se porventura o réu juntou algum documento de um bem imóvel que não foi apresentado na petição inicial, que pode ser objeto de partilha, o juiz, na verdade, deve necessariamente oportunizar o contraditório através da réplica. Há possibilidade, inclusive, como a gente tem no procedimento comum, de julgamento antecipado. Se o juiz entender que toda a documentação trazida pelas partes já é suficiente para o julgamento da lide, não há problema nenhum em se proferir o julgamento antecipado. Inclusive quando há situação de revelia e o juiz entende que não há mais nenhuma prova a se produzir, pode sim proferir a sentença naquele momento e julgar antecipadamente o feito. Caso contrário, não havendo possibilidade de julgar antecipadamente o feito, se faz audiência de saneamento, que pode ser feita na audiência. O saneamento ele pode ser um ato isolado do juiz, mas ele também pode fazer uma audiência para realizar o saneamento compartilhado com as partes, ou, se for o caso, profere a decisão de saneamento, intima as partes vão apresentar, né, o rol de testemunhas, comparecer à audiência de instrução, se for o caso, será colhido depoimento pessoal, alegações finais e, finalmente, a sentença. Tal como no procedimento comum. Nessa parte não há nenhuma diferença em relação ao procedimento das ações de família, tá certo? O único ponto que eu peço alerta para vocês e que está na legislação é o relacionado a práticas de alienação parental. Hoje, né, o que antes, né, não se tinha tanto estudo sobre essa temática, hoje se tem, e tem em vários fóruns, uma equipe treinada para identificar essas situações. Sempre que houver a possibilidade, né, de se vislumbrar algum fato relacionado a abuso ou alienação parental,
o juiz, para tomar o depoimento do adolescente ou da criança, deve estar necessariamente acompanhado de um especialista. E o próprio CNJ, numa recomendação 33 de 2010, estendeu a necessidade do depoimento pessoal também para essas situações. Porque a gente imagina que o depoimento pessoal especial, ele só serve para aquelas situações de vítima, de estupro, né, as situações de maus tratos, mas não necessariamente o depoimento também especial, daquela forma coercitiva assegurada através de um psicólogo que acompanhe uma sala separada, que a criança não tenha contato com o agressor. Essa sistemática também deve ser adotada nas ações de família quando se vislumbra uma prática de alienação parental. É por isso a necessidade de que exista uma equipe multidisciplinar no fórum. É muito difícil para o juiz, para o promotor, para o defensor público, para o advogado, eles conseguirem cooperar num processo em que há necessidade de um conhecimento técnico muito mais aprofundado. Então, é de extrema necessidade que essas pessoas, assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, eles trabalhem, né, o tribunal consiga dar subsídio para que esses profissionais trabalhem no fórum. Então, fiquem atentos, porque é uma disposição, tá? Que normalmente vem sendo cobrada em provas, porque é uma especificidade também que foi abordada pelo CNJ nessa resolução, tá certo? Existe também uma outra questão que eu quero abordar com vocês, que tem a ver com a sentença e o recurso nesse tipo de processo. Qual é a diferença em relação... Vocês desapareceram aqui. Vocês ainda estão vendo? Tá, porque eu não estou vendo mais vocês, mas enfim. Nós temos também algumas peculiaridades em relação à sentença e o recurso, tá? Lembra que lá no início eu mencionei para vocês sobre o divórcio liminar? A possibilidade do divórcio ser concedido em sede de tutela de urgência. Então, nessa hipótese, quando o juiz confirma ou revoga essa tutela provisória, o que é praticamente impossível você revogar essa situação do divórcio, porque até quando o juiz concede esse divórcio liminar, a parte já tem a decisão e já pode no cartório fazer a averbação do divórcio, então isso para se desfazer é extremamente complicado. Esse recurso de apelação contra essa sentença, ele vai ter efeito meramente devolutivo, não vai ter efeito suspensivo, tá certo? Só essa peculiaridade para vocês não confundirem. E também, nós temos que pensar que nessas ações litigiosas, ainda que se tenha decidido uma questão de direito potestativo, como é o divórcio, pode haver alguma questão relacionada à partilha de bens. Então, é bem provável, e é possível, isso é muito comum, que haja recurso exclusivamente em relação à partilha. Então, pode acontecer de vocês, como futuros defensores públicos, né, receberem o assistido e o assistido falar, olha, eu não concordo com essa decisão. E vocês vão argumentar, olha, o divórcio não tem como desfazer. Não, mas eu não concordo com a divisão dos bens. Porque eu acredito que esse bem aqui não entra na comunhão, ou que esse aqui deveria ter entrado. Nessa hipótese, claro, vai caber o recurso, há interesse recursal, não tem problema nenhum em prosseguir o processo nesse sentido, tá certo? Essa é a estrutura, a espinha dorsal do procedimento das ações de família, tá? Eu não vou destrinchar cada parte deles, porque é o procedimento comum do CPC, com a mesma quantidade de testemunhas que nós mencionamos, até 3 para cada fato, no máximo 10, diferente lá dos juizados, que são 3, vocês lembram? Então, é da mesma forma, a mesma ritualística que se observa no procedimento comum, a gente também vai observar aqui nas ações de família, tá certo? Ainda saindo, melhor dizendo, desse aspecto um pouco procedimental, eu quero trabalhar com vocês algumas questões no âmbito da jurisprudência que envolvem tanto direito processual quanto direito material e que são muito abordadas no dia a dia da Defensoria Pública, tá? A primeira delas é a utilização do nome de casado após o divórcio. Prevalece, né, atualmente, a imutabilidade relativa do nome. O nome que é composto pelo
Nome, o prenome e o sobrenome, ele tem uma imutabilidade relativa. Então, quando eu caso e eu tenho, né, o desejo de acrescentar o sobrenome do meu marido e ele fazer o mesmo, né, é possível que haja essa alteração em razão do casamento. Da mesma forma, é possível que haja essa alteração em razão do divórcio. Qual é a questão, né, polêmica e que foi decidida pelo STJ em 2018? Eu coloquei aqui, não tem o número do processo porque foi em segredo de justiça. Mas é para que vocês entendam o que envolve tanto a parte procedimental quanto a parte material. Eu disse para vocês que é possível o julgamento antecipado de um procedimento, né, que siga essa sistemática das ações de família, de um divórcio, por exemplo, porque ocorreu a revelia da parte contrária. Nessa hipótese, é possível que a parte autora que cedeu, digamos assim, a grosso modo, o nome para sua companheira, para sua esposa, ex-esposa atualmente, ele exija, por conta da revelia, que ela não utilize mais o nome. Foi isso que chegou até o CNJ, ou melhor, até o STJ. E o STJ, resumidamente, ele entende que o nome é um direito da personalidade. Então, somente aquela pessoa pode decidir se ela quer ou não manter aquele nome, tá? Então, numa situação em que há revelia, o que você pode assumir como verdadeiro são os fatos que não estejam dentro do caráter da indisponibilidade. Então, nessa hipótese, não é razoável que seja a outra parte obrigada, e não digo nem obrigada, mas além de obrigada, dela tomar até um susto quando perceber que seu nome foi alterado sem a sua anuência, porque se ela é revel, ela só vai tomar conhecimento do processo, da sentença, através, né, da publicação no diário, e aí vai se surpreender porque o próprio sobrenome foi alterado sem o seu consentimento. Então, né, não é possível essa situação. Só para que vocês tenham em mente, para ficar mais fácil de guardar, né, cultura inútil, mas nós temos, por exemplo, o exemplo da Lucinha Lins. A Lucinha Lins, ela não é Lins, né? Não é Lins? Ela é Lins, mas o Lins não foi, né, da família dela. O Lins é do Ivan Lins. Eu nem sabia que ela tinha casado com o Ivan Lins, mas preparando a aula eu quis pegar alguns exemplos para ser mais fácil essa fixação. Ela já era conhecida no seu meio social como Lucinha Lins, como uma atriz, né, de renome, de teatro. Então ela não queria ter que mudar todo esse reconhecimento social por conta do divórcio, por conta da separação. Aconteceu a mesma coisa com a Luísa Brunet. O Brunet é do primeiro marido dela. Então, ela, até hoje, acho que já casou aí, não sei, mais 1 ou 2 vezes, até hoje ela continua utilizando o Brunet, porque ela é reconhecida socialmente e por se tratar de um direito da personalidade, não há como o judiciário se imiscuir nesse aspecto. Só lembrando que essa possibilidade de alteração do nome, é claro, não ocorre somente no casamento, no divórcio. Só a título de lembrança, certamente vocês vão ter aula sobre isso, ou já tiveram. É possível alteração na adoção, é possível alteração no caso do transgênero, que nós vimos recentemente, que independe, inclusive, da cirurgia de transgenitalização, pode ser feita através do cartório, não há necessidade de autorização judicial, é por isso que prevalece a imutabilidade relativa do nome. E também duas, eu não digo novidades, mas que cada vez mais estamos vendo na jurisprudência, é a alteração do nome por abandono afetivo. Eu não sei se vocês viram, mas há umas 2 semanas, o STJ admitiu a alteração do prenome. Geralmente ocorre a alteração do sobrenome, né? Porque, de fato, o pai biológico registral abandonou há muitos anos e o filho não quer manter esse sobrenome, mas recentemente nós tivemos a alteração do prenome. E aí eu cito o meu exemplo. Não que eu tenha alterado, mas o meu nome é Ana Carolina. O Ana, ele foi dado pela minha mãe.
E o Carolina foi um nome que foi escolhido pelo meu pai. Nessa situação, supondo que o meu pai, que já é falecido, mas supondo que o meu pai, né, me abandonasse, não tivesse qualquer tipo de afeto, de relação de socioafetividade, ou mesmo relação, né, familiar, seria possível que eu registrasse, ou melhor, retirasse, excluísse, né, o Carolina, porque me faz lembrar do meu pai, porque na verdade eu gosto de Ana, foi minha mãe que me criou e Ana foi o nome que ela escolheu para mim. O STJ entendeu que era possível nesse caso. Foi um dos nomes, eu não lembro exatamente qual foi o nome, mas isso é uma situação muito parecida com essa que eu estou explicando para vocês. Então, é cada vez mais frequente essa necessidade que as pessoas têm de ser reconhecida pela forma como elas se enxergam e como elas são vistas na sociedade. Eu acho, assim, não acho horrível, não acho bonito Ana Carolina, mas eu não gosto que me chamem de Ana Carolina. Eu gosto que me chamem de Carol. Então, sempre que eu chego num local, eu falo, olha, meu nome é Carol, mas seu nome não é Carol. Não, meu nome é Ana Carolina, mas eu gosto que me chamem de Carol. Eu gosto de ser conhecida dessa forma. Quando só me chamam de Ana, parece que não sou eu. Porque o nome, de fato, é algo que acompanha a gente, que leva a gente para todos os lugares, né? Um professor, um escritor, imagine aí, Daniel Amorim Assunção Neves. Ele tem, né, o nome dele extremamente conhecido. Imagina se uma parte desse nome dele foi obtido do sobrenome da esposa, né? É justo que ele, que já é socialmente conhecido, tenha que excluir esse sobrenome só por conta de eventual divórcio, né? Até porque o nome passou a ser dele, o nome não é do outro. Ele passou a utilizar esse sobrenome em razão do casamento, mas o nome se incorporou à personalidade dele, então o nome não é do outro. É por isso que o STJ vem relativizando em outros casos essa questão da imutabilidade, tá certo? Vamos dar uma pausa agora, e aí eu continuo com vocês sobre os aspectos da jurisprudência de divórcio e também fazendo algumas questões de concursos. Pausou aí? Então, vamos continuar a segunda parte da nossa aula, trazendo aspectos ainda da jurisprudência, especialmente do STJ, agora relacionada às ações de alimentos. Embora na emenda de vocês, na nossa parte, tenha a indicação da lei de alimentos, essa legislação se refere aos alimentos decorrentes do parentesco. Então, nós vamos tratar da execução de alimentos e sem abordar, né, naquele momento futuro, os alimentos entre cônjuges. Esses alimentos a gente vai trabalhar agora, mas é claro que tem algumas questões envolvendo, por exemplo, a prisão civil, que necessariamente a gente precisa tratar das duas hipóteses, tá? Geralmente, nos divórcios litigiosos, né, há o pedido de uma das partes, ou até de ambas, da fixação de alimentos. Esses alimentos não somente para os filhos, para a prole, mas também para si. E aí tem a ideia, passa a ideia de que o STJ ele tem um entendimento bastante pacífico nesse sentido, de que os alimentos, eles constituem uma prestação financeira que o ex-cônjuge ou o ex-companheiro deve ao outro. Ou por um acordo, e a gente vai ver lá na frente no procedimento de jurisdição voluntária, ou até mesmo em cartório é possível a fixação desses alimentos, tá? Mas esses alimentos, eles têm a finalidade de suprir as necessidades básicas e de auxiliar financeiramente o outro cônjuge até que ele consiga se ajustar financeiramente e prover o seu próprio sustento. Então, os alimentos entre ex-cônjuges, é por isso que eu deixei em destaque aqui, eles são excepcionais e são temporários. É por isso que na maioria dos julgados do STJ, vocês vão visualizar que eles foram fixados na origem por prazo determinado. É bastante comum que haja uma fixação, por exemplo, por 1 ano, pelo período de 2 anos, tá certo? É bastante comum essa situação. Agora vem as questões problemáticas em relação aos alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. A primeira delas
trata da renunciabilidade. É possível, segundo o entendimento do STJ, que ocorra a renúncia por um dos cônjuges em relação aos alimentos. Porém, também há precedente do STJ no sentido de que essa renúncia, ela só deve prevalecer se não houver uma situação de superveniente necessidade. Se porventura eu me divorcio hoje e hoje eu tenho um status, né, financeiro razoável, adequado, mas eu venho passar por necessidades futuramente, vem prevalecendo que essa renúncia pode ser relativizada se essa necessidade for extrema e for superveniente. Então, é possível, sim, pleitear os alimentos em face do ex-cônjuge ou do ex-companheiro. Mas, regra geral, eles são excepcionais e são também temporários. Além dessa excepcionalidade e dessa temporalidade e da possibilidade de haver renúncia, nós também precisamos entender que esses alimentos, eles se diferem bastante dos alimentos fixados em razão do parentesco, como os alimentos de pai para o filho. Por que eles se diferem? Primeiro, porque a prisão civil, que é adotada no artigo 528 do CPC para o devedor de alimentos, ela não deve ser aplicada ao cônjuge. Carol, mas eu já vi várias decisões do STJ permitindo a prisão civil do ex-companheiro, do ex-cônjuge em razão de alimentos. Sim. A terceira e a quarta turma do STJ, elas tinham uma certa divergência em relação a esse ponto. Eu trouxe, inclusive, para vocês aqui um dos julgados em que menciona, sim, a possibilidade dessa fixação de alimentos e, no caso de inadimplemento e execução, da prisão civil. Porém, a decisão mais recente, o precedente mais recente do STJ é no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges, também chamados de alimentos compensatórios, que são destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge, que sofreu uma drástica redução em razão da ruptura desse vínculo conjugal, e os alimentos, né, fixados em razão da prole, eles não se confundem, e o que a lei, o que o artigo 528, parágrafo 3º, permite é a prisão civil do devedor de alimentos, não de natureza indenizatória, mas dos alimentos fixados para a prole em razão de uma necessidade de manutenção do lazer, dos próprios alimentos, da escola. Então, não há possibilidade de estender essa prisão civil aos cônjuges ou companheiros que eventualmente se tornem inadimplentes com esses alimentos. Vou até ler um trecho específico aqui do voto em que a ministra, salvo engano foi a Nancy Andrighi, é desse aqui, a ministra Nancy Andrighi, ela diz que a prisão civil por dívida de alimentos, por se revelar uma medida drástica e excepcional, só se admite no caso de imprescindível subsistência do alimentando, sobretudo no tocante às verbas arbitradas com base no binômio necessidade e possibilidade, a evidenciar o caráter estritamente alimentar do débito exequendo. Então, hoje prevalece que se os alimentos fixados entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, eles tiverem caráter compensatório, ou seja, destinados à manutenção, ao padrão, a manter o padrão de vida daquele que se separou, daquele que se divorciou, é possível, ou melhor, não é possível a decretação da prisão civil em caso de inadimplemento, porque a finalidade desses alimentos é diferente da finalidade dos alimentos decorrentes da relação de parentesco, tá certo? Essa decisão, essa que eu mencionei para vocês, o RHC 117.996 do Rio Grande do Sul, vocês estão vendo aí, é de junho de 2020, foi a mais recente que eu achei sobre esse tema. Mas, é claro, a gente precisa também trazer um outro aspecto, até para vocês sustentarem nas peças de vocês um posicionamento contrário a esse mais recente do STJ, se for o caso, né, de uma situação que vocês precisem, né, defender os interesses e a possibilidade dessa prisão civil. O Daniel Amorim, nesse aqui, até que eu mostrei para vocês, é um código que eu gosto bastante, o código dele
comentado, o Código de Processo Civil comentado, ele menciona que, ao estabelecer a prisão civil, o Código de Processo Civil atual não trouxe qualquer exceção. Ele não disse que os alimentos têm que ser em razão de parentesco, em razão de socioafetividade, em razão de vínculo matrimonial ou até mesmo de ato ilícito. Então, para essa corrente doutrinária, o CPC não fez qualquer tipo de restrição e, ao não fazer nenhuma restrição à prisão civil do devedor de alimentos, sem identificar a origem desses alimentos, seria sim possível a decretação dessa prisão civil. Só que a gente tem uma decisão da 4ª turma do STJ, de 4 de setembro de 2020, bastante recente também, em que se considerou também inviável a fixação a execução. Então, como eu ia dizendo, existe uma crítica da doutrina a partir de uma interpretação literal do Código de Processo Civil, que não estabelece qualquer diferenciação sobre qual tipo de alimento se admite à prisão civil, porém, uma decisão bem recente do STJ, de 4 de setembro de 2020, entendeu que no caso de alimentos decorrentes de ato ilícito, também não cabe prisão civil. Então, se a gente for fazer um resumão da prisão civil relacionada a alimentos, o que é que a gente tem? Qual é a conjuntura que a gente tem? Atualmente, alimentos fixados entre ex-cônjuges a título compensatório, simplesmente para manter durante um determinado período o padrão de vida do outro cônjuge que está recebendo os alimentos, não é possível a prisão civil. Alimentos fixados em favor de um filho que pode ser incapaz ou mesmo maior de idade, mas que ainda se encontra na faculdade ou ainda tem algum tipo de necessidade que demande a atuação familiar, é possível sim a prisão civil. Alimentos decorrentes de ato ilícito, por exemplo, um acidente de trânsito, em que uma pessoa ficou incapacitada e o juiz na sentença fixou pensionamento mensal, ou seja, durante todos os meses até atingir 75 anos, né, ou até eventualmente falecer, o que vier primeiro, o devedor, o executado, vai pagar um salário mínimo, que era o que de fato aquela pessoa ganhava com aquele trabalho para o qual ela ficou incapacitada com o acidente. Isso se chama pensionamento, também tem caráter alimentar, mas segundo essa decisão mais recente do STJ, criticada por uma parte da doutrina, não é possível a prisão civil nesse caso, tá certo? Tem um precedente do STJ de 2011 que admitiu, mas o mais recente é o que eu estou trazendo para vocês. Esse de setembro de 2020, que não admitiu a prisão civil em razão de alimentos decorrentes de ato ilícito, e também esse RHC aqui de 8 de junho de 2020, que também não admitiu em relação ao devedor de alimentos, se esses alimentos forem fixados em favor do ex-cônjuge ou do ex-companheiro, tá certo? Outro aspecto ainda, dentro dos alimentos que a gente precisa observar, está relacionada à exoneração desses alimentos. Vocês sabem que para a fixação dos alimentos prevalece a ideia de que há um binômio, ou até segundo uma outra corrente doutrinária, um trinômio, que deve ser observado para que esses alimentos sejam fixados em uma certa conformidade, que seria a necessidade, a possibilidade e a razoabilidade. Tem gente que adota esse trinômio, mas nas decisões do STJ normalmente vem o binômio necessidade, possibilidade, tá? Mas também decorem essa ideia do trinômio, ajustando, acrescentando a proporcionalidade, tá? Qual é a diferença em relação aos alimentos fixados em favor de um filho e fixados em favor de um cônjuge ou ex-cônjuge, no caso dessa ideia desse trinômio? É que o STJ entende que a concessão desse pensionamento, ela não deve ser limitada somente à prova da alteração desse binômio ou desse trinômio. Não basta, por exemplo, numa exoneração de alimentos decorrente dessa relação entre ex-cônjuges ou ex-companheiro, que se verifique somente a possibilidade e a necessidade dos cônjuges. Então, se
um casal se divorcia e há fixação de alimentos sem tempo, sem a fixação de um tempo, né? O que normalmente vem ocorrendo é que se estabeleça 1 ou 2 anos, mas imaginem que não há fixação de um tempo, de um período. E vamos citar aí nessa hipótese, o marido, o ex-marido, estabeleceu, né, a título ou mesmo de acordo ou por uma obrigação fixada pelo juiz, um pagamento de R$500 a título de alimentos, né, para a ex-companheira. Ele não paga esses alimentos, não poderá ser preso, mas a execução vai incidir sobre o patrimônio. Mas imagine que ele paga e sempre pagou, porém, em um determinado momento ele entende que a ex-companheira ou ex-cônjuge já tem condições suficientes de se prover, já se reinseriu no mercado de trabalho e ele quer se exonerar. Até porque a obrigação não foi fixada por prazo certo, então ele precisa ajuizar a ação de exoneração de alimentos. Nessa hipótese, além do binômio possibilidade e razoabilidade, né, necessidade, possibilidade e ainda o trinômio proporcionalidade ou razoabilidade, é necessário considerar outras circunstâncias, como, por exemplo, a capacidade de potencial para o trabalho, o tempo decorrido entre o início e a data da desoneração. Então, não basta só você verificar, por exemplo, que o marido continua, o ex-marido continua com a possibilidade de pagar. Ele tem o mesmo emprego, ele não contraiu nenhuma família, ele continua trabalhando, teve inclusive um aumento, então ele tem condições de pagar. A outra parte, ela também, né, embora tenha se reinserido no mercado de trabalho, ela ainda permanece num padrão de vida não equiparado àquele quando estava casada. Mas isso não é suficiente para que esses alimentos sejam mantidos. É preciso, segundo o STJ, analisar essa capacidade de trabalho do outro consorte. Então, se essa pessoa, essa mulher, ela tem condições de se reinserir no mercado de trabalho, ela tem condições de ter um padrão de vida, né, ou semelhante, né, ou paritário com o que ela tinha, não há necessidade da manutenção desses alimentos, tá certo? Então, além do binômio ou trinômio, é preciso analisar também esses aspectos. Um outro caso que foi levado a conhecimento do STJ, também relacionado aos alimentos, se trata da hipótese em que um cônjuge, ele paga os alimentos durante um longo período de tempo, e em um determinado momento ele pretende se exonerar dessa obrigação através da execução, ou melhor, da exoneração de alimentos. Nessa hipótese, nós podemos suscitar a aplicação do artigo 422 do Código Civil, que é aquele que diz que os contratantes são obrigados a guardar entre si a boa-fé, e essa boa-fé dá ensejo ao instituto da chamada surrectio. Não sei se vocês se lembram, mas existem aqueles deveres parcelares da boa-fé. E um deles é a surrectio. Eu mudei aí até para vocês visualizarem os julgados. Um deles é a surrectio, que é o surgimento de um direito em razão de práticas reiteradas. Se porventura eu tenho uma dívida com o Everton que eu pago mensalmente essa dívida. No nosso contrato, essa dívida, na verdade, é o Everton que tem que buscar o pagamento no meu domicílio, e não eu que tenho que pagar no domicílio do Everton. Mas eu sempre pago dessa forma. Eu mesma vou lá, toda a vida pagar, ou então em outro local, imagine aí que o Everton indica um terceiro para receber esse valor. E sempre eu pago com aquele terceiro. Todas as vezes eu pago com aquele terceiro. E isso não muda e se prolonga por um determinado período de tempo. Nessa hipótese, com base na boa-fé contratual, eu posso, eventualmente, exigir que esse pagamento continue sendo feito dessa forma? Ou melhor, o Everton pode, nesse exemplo que eu dei, exigir que o pagamento não seja feito dessa forma, considerando que há previsão no contrato de que o pagamento tem que ser feito diretamente a ele? O Instituto da Surrectio e a Suprécio, que é a outra moeda, a outra face da moeda da Surrectio, ele visa justamente contornar essas situações a partir da interpretação da boa-fé. Então, se um cônjuge, ele paga
alimentos para o outro por mera liberalidade durante um longo período de tempo, em tese, seria possível sustentar a aplicação do artigo 422 do Código Civil e do Instituto da Surrectio, ou seja, surgiu para aquela ex-companheira ou ex-cônjuge o direito de permanecer recebendo os alimentos porque eles foram pagos durante um longo período de tempo de forma completamente voluntária. Foi isso que decidiu o ministro Sanseverino de forma monocrática. Ele entendeu que o instituto, que é inerente ao direito contratual, ele pode ser aplicado também no âmbito das relações entre ex-cônjuge ou ex-companheiros. Porém, quando essa decisão foi apreciada pelo órgão colegiado, houve uma mudança no entendimento. É o mesmo, essas duas decisões que eu colei aqui para vocês no slide, elas se referem ao mesmo processo. Só que, na decisão monocrática do ministro Sanseverino, considerou-se que, por conta dessa credora já estar em idade avançada e ter gerado uma legítima expectativa de recebimento daquele pensionamento, não pode o ex-cônjuge dizer, eu não vou pagar mais, e do dia para a noite ele parar de pagar. Ainda que esse pagamento não tenha sido estabelecido pelo juiz e nem por acordo, foi mero ato de vontade, voluntariedade por parte desse ex-cônjuge. E aí, na decisão colegiada, o STJ entendeu, a turma entendeu que não. A terceira turma considerou que a obrigação de alimentar que foi extinta, ou seja, não há mais obrigação fixada, não há mais uma obrigatoriedade judicial, ou mesmo um acordo firmado que permita, né, a perpetuação desse pagamento, mas ela continua a ser paga por um ato de mera liberalidade, não pode ser invocado o Instituto da Surrectio para a manutenção desses alimentos. Essa é a decisão mais recente, que é de novembro de 2019, sobre esse instituto. Tá certo? Então, o que prevalece foi o que eu trouxe para vocês aí na tela. A obrigação alimentar extinta, mais mantida, por um longo período de tempo, por mera liberalidade, não pode ser perpetuada com fundamento no Instituto da Surrectio. Então, assim, é algo que a gente precisa trabalhar dentro da jurisprudência, do entendimento da jurisprudência, e que vocês vão ver muito na prática. Porque alguns casais, de fato, continuam pagando ou porque têm filhos e entendem que também é uma forma de até compensar, né, alguma situação, até alguma traição, alguma infidelidade. Então, continuam realizando esse pagamento, mas é preciso lembrar que o que não é acordado, não é amarrado, é sempre mais difícil de comprovar e de se efetivar lá na frente. Então, nessa situação, o STJ entendeu que a ex-cônjuge, né, ela não teria razão, então os alimentos, ainda ela com a doença grave, eles não foram mais pagos pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, tá certo? Agora, para finalizar essa segunda parte relacionada às ações de família, eu queria resolver algumas questões com vocês. A gente trabalhou todo o procedimento litigioso, mas não todas as ações. Vocês viram aqui que nós trabalhamos o divórcio, a questão da separação, da emenda constitucional 66 de 2010 e a ideia de se a separação foi ou não extinta e prevalece que não foi extinta, segundo o entendimento da jurisprudência. Porém, nós ainda precisaremos trabalhar a união estável, a guarda, a visitação, os alimentos fixados em favor da prole, as ações de alimento e as execuções de alimentos. Eu queria dividir justamente em partes para que a gente não ficasse com tanta informação de procedimentos diferentes, de institutos diferentes. Então, para finalizar cada assunto, eu vou trazer questões de concurso para vocês, de provas da Defensoria Pública, para que a gente consiga analisar e ver de fato como esse tema ele é cobrado na prática, tá certo? A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é uma questão... Deixa eu só baixar aqui o quadrinho onde vocês estão para eu ver. Pronto. É uma questão da Defensoria Pública do Amazonas, FCC 2018, e tem a ver com o tema da competência que a gente trabalhou no iniciozinho, né, da nossa explanação. Carlos e Vitória se casaram na cidade de Tabatinga,
Amazonas, onde residiram por cerca de 3 anos e tiveram 2 filhos. Há cerca de 2 anos se mudaram para Tefé. Em razão de desentendimentos entre o casal, acabaram rompendo o relacionamento e após a separação, de fato, Vitória se mudou para Parintins, enquanto Carlos voltou com as crianças para a cidade natal, Eurunepé. O único imóvel do casal está situado na cidade de Manaus. Caso Carlos venha ajuizar a ação de divórcio, a competência territorial, nesse caso, será da comarca de... E aí a gente volta para aquela regra da competência territorial. Aqui, na questão, melhor dizendo, não se fala em violência doméstica. Então, a gente pode excluir aquela ideia inicial de um conflito entre guardião e a situação da vítima de violência doméstica. Nessa hipótese, prevalece a linha A. O domicílio do guardião do filho incapaz será o competente para essa ação de divórcio, tá certo? Essa ideia, né, que foi incluída aqui de localização de bens não vai interferir nessa situação do divórcio. Na verdade, a banca só colocou essa informação para confundir o candidato, tá certo? Essa questão ela não está errada por conta da alteração que trouxe a vítima de violência doméstica como uma das possibilidades, né, do local de residência dessa vítima, como uma das possibilidades de ajuizamento da ação de divórcio. Na verdade, aqui, não criem uma situação que não existe na questão. A questão não falou de violência doméstica. Se, eventualmente, ela tivesse falado de violência doméstica, por exemplo, indicado que a vítima, a ex, né, companheira, cônjuge, ela se mudou para Fortaleza, ela poderia, sim, ajuizar o divórcio naquela localidade, tá? Uma outra questão da Defensoria Pública do Espírito Santo, FCC 2016. Ainda a respeito da competência, o novo CPC dispõe que a ação em que se pleiteia somente o reconhecimento da paternidade deve ser proposta no foro de domicílio do autor. Letra B. A incompetência relativa do juízo deve ser alegada em exceção de competência, no prazo de resposta. C. O inventário deve ser proposto em regra no foro de situação dos bens imóveis do autor da herança. D. Como regra, nas ações de divórcio, é competente o foro do guardião do filho incapaz e, caso não haja filho incapaz, o foro de último domicílio do casal. E. A ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, mas por se tratar de competência territorial, se prorroga caso não venha a ser alegada em momento oportuno. A letra E, vamos aqui de baixo para cima, está equivocada porque, embora o foro da situação da coisa, ele tenha uma competência de fato territorial, ela é absoluta excepcionalmente. Então, não se trata de competência relativa, mas de uma competência territorial de natureza excepcionalmente absoluta. A letra D é a resposta. A gente poderia já marcar com base naquela outra questão que a gente analisou, tá certo? As outras situações, embora não tenham sido tratadas nessa aula, a gente ainda vai trabalhar com exceção do inventário, mas no caso de reconhecimento de paternidade, é possível a ação proposta no foro de domicílio do réu, que é a regra. E a incompetência relativa no item B, ela não é mais alegada, como havia a possibilidade de alegação no código anterior, por meio de exceção. Na verdade, ela é alegada na própria, como preliminar da contestação, com base lá no artigo 337, tá certo? Então, vocês percebem que, e eu trago sempre questões que parecem iguais, porque o assunto é de fato idêntico, mas elas têm duas formas bastante diferentes, né, de serem trabalhadas. Então, vocês veem aqui que aqui é a letra da lei, e FCC geralmente traz letra da lei, mas aqui também FCC é uma situação prática e que você precisa conhecer a lei para aplicar ao caso concreto, tá certo? Aqui uma outra, eu pulei... Não, vamos aqui. Uma outra questão também da Defensoria Pública do Espírito Santo, FCC 2016. Sobre a conciliação e a mediação, diante dos conceitos e regras do novo Código de Processo Civil. No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à audiência de conciliação ou mediação gera a sua revelia e impõe o pagamento de multa. B.
A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será realizada se o autor ou o réu manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual de uma ação ajuizada como divórcio litigioso. D. Na sua atuação, o mediador deverá sugerir conflitos, ou melhor, sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para as partes se conciliarem. Letra E. O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. A resposta correta é o item E. Embora também não seja tema, a gente não trabalhou exatamente a conciliação e a mediação, por uma questão de exclusão e por termos trabalhado as outras temáticas, já era possível identificar essa como correta. E ela é correta pelo princípio da confidencialidade, que tanto está presente no CPC como na resolução que trata da mediação e da conciliação do CNJ. Então, é a que prevalece. A letra D, ela está equivocada porque o mediador, ao contrário do conciliador, ele não sugere soluções para o litígio. Então, por isso que está equivocada essa situação, tá? Embora essa segunda parte esteja correta, não é possível a utilização de nenhum tipo de constrangimento, seja na conciliação ou na mediação, para forçar um acordo. A letra C, ela está equivocada porque não é a conciliação, é a mediação. Nós falamos inicialmente que quando há um vínculo anterior entre as partes, o mais adequado, a técnica mais adequada a ser utilizada é a técnica da mediação. Letra B. A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será realizada se o autor e o réu. O ou tornou a assertiva incorreta, porque, como eu mencionei desde a nossa aula de juizados especiais, só há possibilidade de não ocorrer essa audiência se as duas partes consentirem. Letra A. No procedimento comum, o não comparecimento injustificado do réu à audiência de conciliação ou mediação gera sua revelia e impõe o pagamento de multa. A primeira parte está errada, a segunda parte está correta. Impõe o pagamento de multa porque o artigo 334, salvo engano, seu parágrafo 8º, diz que será punido com multa por ato atentatório à dignidade da justiça aquele que não comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Situação que se aplica também aqui no procedimento das ações de família. Porque, embora não tenha expressamente essa multa, a audiência é a mesma, tá? Mas essa ausência, de fato, tem que ser injustificada. Porém, essa ausência não gera revelia. Na verdade, o processo vai prosseguir, a partir daquele momento, conta-se o prazo para apresentação da contestação e somente transcorrido esse prazo é que se vai verificar a possibilidade de aplicação do Instituto da Revelia, tá certo? Passando para a próxima. Defensoria Pública do Amazonas, FCC 2018. A respeito da conciliação e mediação, o atual Código de Processo Civil dispõe que a audiência prévia de tentativa de autocomposição deve ser dispensada nos casos em que se discutam direitos indisponíveis, tais como ações de investigação de paternidade, de divórcio e de alimentos. B. A audiência de tentativa de conciliação e de mediação pode ser dispensada mediante prévia manifestação de desinteresse de qualquer das partes quanto ao ato processual. Quanto à solução consensual, desculpa. Letra C. O conciliador pode servir como testemunha em relação às tratativas entre as partes litigantes presenciadas em sua atuação, desde que mantenha condição de imparcialidade. Letra D. As diferenças entre as espécies autocompositivas decorrem da diferença do papel do conciliador e do mediador e da existência ou inexistência de relação prévia entre as partes envolvidas no litígio. Letra E. O não comparecimento injustificado do réu na audiência de conciliação ou de mediação acarretará sua revelia e sua condenação ao pagamento de multa. Idêntica. Aí vocês percebam. Olha de onde era a prova. Defensoria Pública do Espírito Santo, FCC 2016. E a outra prova, Defensoria Pública do Amazonas, FCC 2018. 2 anos depois, uma questão muito, muito semelhante, inclusive com um dos itens praticamente igual, ela foi aplicada numa prova nos 2 anos seguintes. É por isso a importância de estudar por questão de concurso. E fazer exatamente como a gente está fazendo aqui.
não é só marcar a correta, é saber por que as outras estão erradas. Porque assim é uma forma muito eficaz de você fixar a matéria. Quando você começar a fazer várias provas e você tiver, né, de fato, numa prova real, você já vai perceber, quando for uma temática que você já vem treinando com maior frequência, você já vai perceber qual é o erro. Vai ser muito na cara, sabe? Você já vai olhar aquilo ali e perceber que tem alguma coisa equivocada naquele enunciado. Então, eu sugiro que vocês sempre façam, se estão estudando, por exemplo, intervenção de terceiros hoje, façam 10 questões sobre intervenção de terceiros, né? Aquelas 10 questões que ainda são lá gratuitas do que concursos, né? Tem a possibilidade de pagar, mas depois que você faz, né, mais de 10 questões, não aparece o resultado, mas de toda forma você consegue também fazer outras olhando ali os comentários e sabendo o gabarito. Então, é uma forma muito bacana de você estudar. Mas vamos lá. Qual seria aí a resposta correta? A resposta correta nessa hipótese é a letra D, porque trata justamente da diferença que a gente trabalhou. A diferença, na verdade, é de papel, de função do conciliador e do mediador e de existir ou não relação anterior entre as partes. A letra E está equivocada, do mesmo jeito anterior, não ocorre revelia, mas há possibilidade de pagamento de multa. A letra C, o conciliador não pode, né, se servir como testemunha nessa hipótese por conta da confidencialidade, ainda que ele diga que vai manter a imparcialidade. A letra B, a audiência de tentativa de conciliação ou mediação pode ser dispensada mediante prévia manifestação de desinteresse de qualquer das partes. Qualquer das partes, contanto que em conjunto, né? Contanto que ambas tenham manifestado, então ficou um pouco confuso e incompleta, a letra B não está correta. A letra A audiência prévia de tentativa de autocomposição deve ser dispensada nos casos em que se discutam direitos indisponíveis, tais como ações envolvendo investigação de paternidade, divórcio e alimentos. Pelo contrário, nós vimos lá no início que a possibilidade de autocomposição, né, na verdade, o estímulo à autocomposição, deixa eu buscar aqui o slide para vocês, ele está muito mais presente ainda nas ações de família. Então, é necessário se fazer essa audiência ainda nesse tipo de demanda. Porque, embora, por exemplo, nas ações de alimentos nós estamos tratando de direitos indisponíveis, né, é possível sim fazer acordo em relação a parte disponível, que é a parte relacionada aos aspectos patrimoniais. Então, por exemplo, não sei se vocês viram também, saiu uma decisão recente do STJ em que se admitiu acordo para uma espécie de exoneração, de extinção, de perdão, melhor dizendo, dos alimentos pretéritos. Era uma situação em que já havia um débito de alimentos de mais de 3, 4 anos, e na verdade foi feito um acordo dos alimentos em diante, daquele inadimplemento, daquele ajuizamento da ação em diante. E aí houve um questionamento dizendo que esses alimentos pretéritos não poderiam, né, ser objeto de acordo, de renúncia, mas o STJ entendeu que isso é um aspecto patrimonial. Você não está deixando de pleitear os alimentos, que eles são necessários naquele momento, eles demandam aquela necessidade, aquela urgência naquele momento. Você não está dispensando aqueles alimentos, você está dispensando os alimentos pretéritos. Aquilo ficou com um aspecto essencialmente patrimonial. Então, nessa hipótese, não há impossibilidade de realização desse acordo. Então, a letra A também está falsa. Defensoria Pública I de São Paulo, FCC 2019. E essa, ela foi... Na verdade, ela não está incorreta, ela só está incompleta. Na época, ainda não existia o provimento 82 de 2019 do CNJ, tá? Esse provimento, ele entrou em vigor depois da aplicação da prova, mas eu gostaria de resolvê-las com vocês para vocês perceberem justamente essa diferença, tá? Rubens separou-se, de fato, de Betina em 2007. Casados desde 2004, não ajuizaram a ação de divórcio. E Betina, em 2016, faleceu. Por ocasião do casamento, Rubens adotou o sobrenome de Betina. Diante de seu falecimento, Rubens não poderá retirar o sobrenome de Betina administrativamente se vier a contrair um novo casamento.
poderá requerer administrativamente o retorno ao nome de solteiro, não poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro, porque tal pedido deveria ser feito na ação de divórcio, não poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro, porque dependia da anuência do outro cônjuge, poderá requerer judicialmente a alteração, o retorno ao nome de solteiro. Vamos lá. Eu falei para vocês que a ideia de imutabilidade relativa do nome, ela passa tanto pelo divórcio, ou melhor, pelo casamento, quanto pelo divórcio. Então, eu posso acrescer, como posso suprimir quando me divorciar. Também, no caso de falecimento, é possível. Não há essa previsão legal, mas o STJ entendeu de forma muito pacífica que também quando há extinção desse vínculo por conta da morte, que há essas duas hipóteses, ou pelo divórcio ou pela morte, também é possível que seja feita essa alteração, que é essa hipótese da questão. A letra correta, a assertiva correta é a letra E. Ele, o Rubens, poderá requerer judicialmente o retorno ao nome de solteiro em razão do falecimento, né, da Betina, ainda que posteriormente ao falecimento. Quanto tempo depois, né, ele quisesse requerer, não há nenhum prazo para esse tipo de alteração. Até como também não há nenhum prazo, se, por exemplo, eu caso hoje, mas eu não quero colocar o nome do meu marido atualmente, o sobrenome do meu marido eu não quero acrescer no meu. Mas daqui a 2, 3 anos eu me arrependo, quero acrescer, quero incluir, eu posso fazer sim essa retificação. A diferença, e é esse ponto que o provimento 82 do CNJ trouxe, é que esse item E aqui, ele hoje, para estar correto, ele deveria prever poderá requerer judicialmente ou administrativamente o retorno ao nome de solteiro, tá? Porque o provimento 82 de 2019 do CNJ, que entrou em vigor depois dessa prova, ele prevê que há possibilidade dessa alteração pela via administrativa. Aqui, nesse parágrafo primeiro, né, ou melhor, no artigo 1º, ele diz que pode ser requerida perante o oficial de registro competente a averbação do registro de nascimento, de casamento, das alterações de patronímico dos genitores em decorrência do casamento, separação e divórcio, mediante a apresentação da certidão respectiva. E o parágrafo 3º diz que essa possibilidade de retificação se estende ao óbito do cônjuge. Nesse caso, poderá o viúvo requerer a simples averbação no cartório para eventual retorno do nome de solteiro. Por óbvio, não vai haver, né, manifestação, não há necessidade de manifestação, nem haveria, né, possibilidade jurídica, né, ninguém vai fazer, né, ter como ter uma manifestação de uma pessoa que já faleceu, mas não se pode sequer exigir que houvesse uma provável concordância, né, com essa possível alteração. Por exemplo, exigir que a pessoa designasse em testamento que ela perdoaria o ex-cônjuge caso ele não quisesse mais permanecer com o sobrenome dela. Isso não existe. Então, por conta desse provimento, essa questão ela se tornou incompleta, porque a via judicial, é claro, ela vai persistir, não é uma obrigatoriedade a via extrajudicial, é uma facilidade, mas é possível sim o retorno ao nome de solteiro, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. E aqui, para finalizar, essa possibilidade, né, de alteração em razão do falecimento já havia sido consolidada, vocês viram, esse provimento é de 2019, mas já havia uma decisão anterior do STJ, no sentido de ser admitida o restabelecimento do nome de solteiro também na hipótese de dissolução do vínculo conjugal relacionada ao falecimento. Não haveria qualquer razão de fazer essa diferenciação, né, já que o vínculo se dissolveu, seja pela morte ou pelo divórcio. E assim, algumas questões, né, pessoais que envolvem a manifestação, o desejo da parte que sobreviveu, né, do cônjuge que sobreviveu, de não manter esse sobrenome, né? Até por uma questão de lembrança, ou até por uma briga familiar, enfim, não cabe à justiça se imiscuir nesse tipo de questão, já que é possível
esse rompimento, né, e essa exclusão, essa supressão desse nome por se tratar de um direito da personalidade. Então, como é algo inerente ao ser humano, precisa ser preservado e só a ele cabe decidir se tira ou se não tira, se mantém ou se não mantém, tá certo? Nesse ponto aqui da aula, eu poderia até continuar para a gente começar a falar sobre reconhecimento de filhos, mas eu queria deixá-los com essa parte ainda de separação e divórcio, para que nas próximas aulas a gente comece a tratar de outros temas. O que eu peço que vocês leiam a título de complementação, além dos slides que eu vou disponibilizar, é um material que eu mandei até para você, Everton, por e-mail, sobre todas as jurisprudências em tese, e as súmulas relacionadas a alimentos, a divórcio, a separação, né, do STJ. O STF tem pouquíssimos, né, julgados, até porque o que se chegou lá foi a questão do casamento homoafetivo, da alteração do nome em razão do transgênero, mas questões, né, que envolvem a legislação federal, como é o caso do CPC, é de solução exclusivamente pelo STJ. Então, vocês vão ver muitos julgados ali. Esses julgados a gente vai trabalhar também na próxima aula, também através de questões, vocês vão ver que é o que sempre vem caindo. A CESP tem uma predileção maior por jurisprudência, e isso não quer dizer que VUNESP, FCC, aquela que fez a de Minas, acho que é FUMEG, não me lembro agora, FUMARC, alguma coisa assim, não lembro. Que fez a prova de Minas, né, da DPE de Minas, também cobrou jurisprudência. Então, não negligencie esse estudo complementar da jurisprudência com base nesse material que eu trouxe para vocês. E se mantenham, é claro, atualizado com os informativos. Todos esses julgados que eu mencionei para vocês, dá para vocês pesquisarem no próprio STJ, os que eu não coloquei a numeração, porque se trata de segredo de justiça, mas o próprio site do STJ tem, e são os mais recentes que eu encontrei sobre toda essa sistematização, né, sobre esse procedimento relacionado às ações de família, tá? A gente se encontra na próxima aula, tá certo? E um abraço aí para todos e até amanhã.